Por que alguém tão cheio de Deus, cheio da palavra, cheio de amor às coisas de Deus, desanima? Por que as pessoas vão perdendo o prazer das coisas do Senhor? Uma vez me contaram uma história assim. Um pastor recebeu um membro da igreja e ele chegou e falou: pastor, eu estou saindo da igreja. E o pastor: mas por que você está desejando sair da igreja? Você é uma pessoa tão assídua, tão presente, você ajuda em tantas áreas da igreja, você está sempre falando do amor de Deus. Por que você está desejoso em abandonar a sua igreja? Então, o pastor fez essa pergunta e aquele irmão respondeu: ó, pastor, eu estou vendo toda coisa errada aqui. Eu olho para um falando mal do outro, olho para o outro está fazendo pouco caso da obra de Deus. Outros acabam até, muitas vezes, desprezando a gente, olhando para nós com um olhar de mesquinharia, um olhar de nojo, um olhar de soberba. E eu não estou gostando disso, pastor. Comecei a perceber isso, que só eu trabalho, só eu faço as coisas aqui. Eu luto tanto para conseguir fazer o meu melhor, mas quando olho para o lado eu vejo que as pessoas estão desprezando as coisas de Deus. Isso tem me chateado muito e por isso eu quero sair da igreja. O pastor, ele parou e ele fez o seguinte: eu vou fazer o seguinte com você, eu vou te dar um ensinamento. Depois deste ensinamento, se você quiser sair, você pode sair, mas até que você escute o que eu vou lhe falar, eu quero que você mude o interesse que você está no seu coração. O pastor pega, enche uma taça bem cheia de água, até o fio que fica aparecendo da água assim na parte de cima do copo. E ele fala assim: você vai pegar este copo de água, bem cheia, essa taça cheia com água, e você vai dar uma volta, 3 voltas, em volta da igreja. Você vai passar pelas poltronas em volta e você vai dar a volta em todo o salão da igreja. Só que eu tenho um prêmio para você. É um prêmio especial. Só que você não pode deixar cair uma gota de água desse copo. E o irmão, o membro, disse: não, então tá bom, pastor, eu quero um prêmio que o senhor vai me dar. E esse prêmio que o senhor vai me dar, eu vou ganhar. Eu não vou deixar cair uma gota de água aqui. Ele pega aquela taça com água, ele dá uma volta. Na primeira volta, uma criança descendo da escola bíblica, descendo da escolinha da igreja, chuta uma bolinha de papel, a bolinha de papel desestabiliza ele, mas ele está ali olhando firmemente para o copo e ele continua andando. Ele dá a primeira volta. Na segunda volta, a criança saiu correndo da frente do altar, brincando com outra criança, bate, esbarra naquele irmão, ele bate, balança ali o copo com água e não cai uma gota d'água. Ele está andando mais uma vez, passando mais a última volta, e já 2 voltas que ele deu e não caiu uma gota d'água. Na terceira volta, nessa vez foi um pouco pior. Quando ele está passando por perto de uma porta, alguém abre a porta e bate no braço dele, ele balança tudo ali, aquele copo, mas não deixa cair um copo d'água, porque os olhos dele estão ali olhando para aquele copo com água. Ele termina na frente do altar e fala: pastor, consegui fazer as 3 voltas. Tentaram de todo jeito me fazer derrubar uma gota de água. Não, mas derrubar toda a água. Mas eu consegui não derrubar. Fiquei olhando firme ali para aquela taça com água e não caiu a água. Aí o pastor pega aquela taça da mão dele e ele fala para esse rapaz: olha, se você conseguir viver para Jesus do mesmo jeito que você deu essas 3 voltas aqui dentro da igreja, você vai ser muito feliz. Aí esse mesmo pergunta: mas qual é o prêmio? Eu não quero saber de história, pastor, eu só quero o prêmio. O senhor disse que ia me dar um presente, que eu ia ganhar uma bênção depois que eu terminasse de dar as 3 voltas. Aí o pastor disse para ele: o prêmio, sabe qual é? É a salvação. E ele ficou: mas como assim? Salvação? Eu dei 3 voltas aqui, não derrubei o copo com água, não derrubei uma gota sequer e eu vou ganhar salvação por isso? O senhor está enganando a minha vida. E o pastor para e explica: quando você consegue receber a presença de Deus, quando você tem o Senhor, ele disse: eu sou a água viva. E
Quem tem a mim jamais terá sede. Quem está olhando somente para a água viva, quem está olhando somente para Jesus, não tem tempo para ver gente fofocando, não tem tempo para ver alguém falar mal dela, não consegue tirar os olhos do Senhor aqueles que estão ligados em Cristo. Por isso, ele acabou passando as 3 voltas, mesmo com tantos empecilhos, tantas coisas tentando, às vezes involuntariamente. Crianças agem muitas vezes sem pensar, elas agem sem notarem o que está acontecendo. As crianças não foram tentar derrubar o copo com água da mão desse homem. Mas às vezes as coisas vão acontecendo e você vai guardando no coração e você vai tirando os olhos do Senhor e pensando que estão todos tentando atrapalhar sua caminhada com Jesus, e é ao contrário. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente tira os olhos de Jesus, é a gente tirar os olhos de Jesus, é a gente olhar para as coisas desse mundo, é a gente tirar o foco das coisas de Deus, nós começamos a pensar em desistir. Você pensa em abandonar tudo, você pensa em deixar de orar, você pensa em deixar de ler a Bíblia, você pensa em deixar de congregar. Porque essa é a vontade que o diabo tem para a sua vida. Porque se você desistir, se você abandonar tudo, ele vai conseguir desestabilizar você. Então, a moral dessa pequena historinha, se você ficar olhando para Jesus, você nunca vai olhar para a maldade de ninguém, e a maldade de ninguém nunca vai afastar você. Então, olha para Jesus. Bom, voltamos ao centro da vontade de Deus, não que não estivéssemos, mas eu quero abrir o Salmo 73 com você. Eu já preguei inúmeras vezes este Salmo 73, mas eu tenho visto um número muito grande de pessoas precisando de uma palavra nesse sentido. Então, Deus moveu meu coração a falar com você, a olhar só para Jesus, porque eu vejo membros das igrejas abandonando a fé, eu vejo obreiros do Senhor deixando a obra de Deus, vejo pastores desanimados, pastores sem vontade de pregar, sem vontade de ganhar alma, sem vontade de atender as pessoas, sem vontade de trabalhar para Jesus, porque você está olhando para o lugar errado. Se você ficar olhando para o seu copinho ali, você nunca vai deixar de caminhar com Jesus. Salmo 73, o versículo é o versículo 1, que diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com aqueles que estão limpos de coração. Aqui já poderíamos ter uma mensagem completa. O Senhor fala através da boca do Asaf, bom é Deus, Ele é bom. Pessoas falham, seres humanos falham. Todas as pessoas que têm algum poder, alguma liderança, elas vão falhar, elas vão errar, elas vão tomar decisões erradas, vão falar precipitadamente, vão agir com ignorância, vão agir com maldade, porque são seres humanos. Às vezes, de forma involuntária, fazem tal coisa. E às vezes você vai retendo no coração. É como aquele dardo inflamado do maligno, que quando acessa o seu coração, você fica todo espinhoso. Você fica com o coração mal, você fica triste, você fica como se você estivesse passando por um cenário de tristeza que você não conseguisse sair daquilo. Mas ele fala, bom é Deus. E olha, ele reconhece que bom é Deus para quem é limpo de coração. Quem está com o coração sujo, quem está com o coração cheio de escaras, está com o coração todo cheio de feridas, de pessoas, de lugares, de ambientes. Você fala, pastor, eu não consigo estar mais na igreja por causa dessas pessoas. Quando eu olho para a maldade, até mesmo do pastor, quando eu olho para a maldade daquele irmão, daquela irmã, meu coração dói, pastor. Eu tô com o meu coração sujo em ver a irmã falando mal uma da outra. Pastor, eu estou triste porque eu vejo as pessoas falando mal do pastor. O que eu devo fazer? O que está escrito aqui? O salmista diz, olha, eu sei que Deus é bom com quem está limpo de coração. Porque quem não está limpo de coração, não é que Deus não continue sendo bom. Deus é bom, se você estiver limpo ou não, Ele continua sendo bom. Mas quem está sujo do coração não enxerga a bondade de Deus. Quem está com o coração sujo não vê a bondade de Deus na sua vida. Aí ele explica por que ele está com esse sentimento. Aí diz o versículo 2,
Quanto a mim, olhando para dentro da minha vida, que esse é o caminho que você tem que fazer. O primeiro ponto é, olhe para você. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha uma inveja dos soberbos, a ver a prosperidade dos ímpios. Isso aqui é um ponto que você deveria analisar com o seu coração e pensar. Por que esse sentimento está abrigado no meu coração? Por que eu me afastei de Deus? Por que eu estou deixando o meu chamado por conta deste sentimento? Que sentimento diabólico é esse? Porque esse sentimento não nasceu no coração de Deus. Por isso que ele fala, eu tinha inveja de quem é soberbo. A intenção dele é, eu quero ser como aquela pessoa. Se eu estou vendo soberba, se eu estou vendo arrogância, soberba é aquela altivez, aquela pessoa que se acha melhor do que a outra. Ele estava olhando o cenário dentro da igreja, que ele era o membro, inclusive o líder do louvor na igreja, aquele que estava sempre ali à frente dos demais. Ele começou a perceber que as pessoas que levavam as coisas com soberba, que se achavam melhores que os outros, eles tinham uma vantagem diante das pessoas. Eles tinham uma moral diante das pessoas. E ele via também que eles alcançavam uma prosperidade, eles ganhavam mais, eles tinham mais recursos, eles tinham mais condições, eles tinham mais acessos, enquanto o Asaf, desculpe, eu vou usar uma expressão aqui que ele pensava, o Asaf se achava um bobão, ele se achava um mané. Por que eu estou fazendo tudo certo, sendo que quem está na minha frente é soberbo, é arrogante, faz tudo errado? Eu não vou ficar fazendo tudo certo, sabendo que todo mundo está fazendo as coisas erradas. Olha o olhar que o Asaf está olhando. Ele tirou os olhos do copo dele. Ele tirou os olhos do Senhor. Ele começou a olhar somente para as falhas que estão acontecendo à volta dele. Ele esqueceu do propósito da vida dele para reconhecer os erros alheios. E isso é uma das piores coisas que você faz. Você, mamãe, critica aquela mulher que não cuida do filho dela, mas a senhora tem que cuidar do seu filho, não do filho dos outros. Você critica, porque olha o jeito que esse homem trata a mulher dele. Cuide do seu marido, não da mulher do vizinho, não do marido do vizinho, do marido da vizinha. Você tem que tomar um cuidado, porque a gente fica olhando para os erros dos outros e quer trazer esse erro para dentro da nossa vida. E isso vai culminar dentro do seu coração uma tristeza tão profunda que vai chegar uma hora que você vai se perder, você vai desviar-se do Senhor, você vai deixar de crer em Deus, porque você olhou com essa maldade. Então tire os seus olhos da maldade daqueles que estão agindo errado. Pastor, mas o que adianta fazer tudo certo, sendo que eu vejo essas pessoas agindo errado, estão sempre felizes, estão de sorriso de orelha a orelha, estão gastando, comprando, vivendo do bom e do melhor, fazendo viagens, vão para lá e vão para cá, e eu estou aqui na humildade servindo a Deus. Glória a Deus por isso. Quanto mais distante você estiver das coisas do mundo, mais próximo de Deus você estará. Mas os nossos olhos acabam olhando errado. E ele disse, olha, faltou bem pouco para me desviar. Eu fico pensando o que pode fazer alguém desviar do Senhor. Eu fico pensando o que pode fazer alguém perder a sua alma. Porque o Paulo fala, a carta aos Romanos, não estava preparado, mas deixa eu achar aqui para você. Deixa eu ver o que é Romanos 8:32, se não me engano. Isso mesmo, Romanos 8:32. O Paulo fala quais coisas podem conseguir nos afastar de Deus. Diz assim, que diremos, pois, a essas coisas? Dessas coisas que eu acabei de falar para você, dessas maldades, dessas pessoas que prosperam fazendo coisa errada, que agem com leviandade, com malignidade. Que diremos a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Aí ele fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele dá um resumo. Uma tribulação, um tempo de muitos problemas sequenciais, uma tribulação, ou um dia de angústia, um dia de perseguições de pessoas, de situações, ou um dia que você não tem o que comer, da fome, um dia de nudez, um dia que você está com as suas vestes, a única que você tem que lavar de manhã para poder usar de tarde, ou dos perigos, ou da espada da morte. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos muito mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, o que o Paulo resume dizendo? Nada pode nos separar de Deus. Um dia que você passe fome, um dia que você não tenha comida para pôr na mesa, pastor, eu vejo, pastor, que lá na igreja todo mundo tem comida na mesa, mas aqui em casa está uma luta, pastor, para pagar o aluguel. O que pode te separar de Deus não é o dinheiro que te falta, não é a comida que te falta. E tem mais uma, se você precisa de ajuda, você tem que procurar ajuda. Ninguém sabe o que você está passando, você tem que falar o que está acontecendo. Me recordo um dia, isso aqui é bom falar, porque às vezes a pessoa ela acaba sendo literal e acaba esquecendo que tem a parte dela também. Me lembro daquele texto que conta a história do que o profeta chegou na casa daquela senhora viúva, sabendo ele que Deus mandou que ela trouxesse sustento para o profeta. Então ele disse, vai, faz um bolo para mim, mulher, depois traga pão e água para mim. E essa mulher disse, eu não posso, porque o que eu tenho agora, eu vou fazer comida para mim e para o meu filho e vamos morrer. Então, ela propôs, olha, eu estou com dificuldade, eu tenho pouca farinha, eu tenho pouco azeite aqui, eu não tenho nada mais para comer e o que temos aqui é o resto do sustento que nós temos para nós. Quando ela obedeceu a palavra que o profeta deu, a Bíblia fala que houve sustento na casa dela, não faltou farinha, não faltou azeite. Mas ela teve que falar o que está acontecendo. Você sai da igreja, abandona tudo, você sai triste, você não fala porque você está triste, você não argumenta porque você está com esse sentimento, você está áspero. Qualquer coisa que falam para você, você está igual um porco-espinho. Sabe o porco-espinho? O porco-espinho, a defesa dele é atacar os seus espinhos. Você está cheio de espinho, você está sempre dando alfinetado nos outros, mas você não fala o que você sente, você não fala qual que é o problema. Você tem que falar. O Asaf está desse jeito porque ele não fala o que está acontecendo com ele. Você tem que falar. Como é que alguém vai adivinhar o que está pensando? Como é que alguém vai ajudar uma necessidade que você tem se você não falar? Aí as pessoas têm que ver a necessidade. Você não consegue pensar nem o que você precisa, quem dirá a outra pessoa. Então, o que o Paulo fala aos romanos? Olha, nada pode nos afastar de Deus. Nada pode nos afastar do Senhor. Nenhuma peste, nenhuma tribulação, nenhum tempo difícil, nenhuma fome, nem a espada, nem perseguição. Nada pode nos separar de Deus. Só que o Asaf está dizendo, olha, eu quase me desviei tirando os olhos do Senhor. Esse é o ponto de partida do nosso entendimento. Se você tirar os olhos do Senhor, todas as pessoas são errantes. Seja um pastor, seja um obreiro, seja lá quem quer que seja. Ah, pastor, mas tem um nome muito forte, essa pessoa é muito conhecida. Todas as pessoas falham. E se você olhar para elas, você vai perder a sua fé. Você vai olhar e vai desanimar. Aí ele fala no versículo 4, voltando ao Salmo 7,3. Porque não há perda da sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, e vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles são sempre inchados de gordura, superabundam da imaginação do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, as águas do copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumentam as suas riquezas. Na verdade,
que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Aqui nós poderíamos agora parar pelo menos mais uma hora falando aqui somente do versículo 13. O Asaf reconhece, como muitos estão reconhecendo agora, que lavar as mãos na inocência, tirar a vida do erro, fazer o que é certo, é ruim quando você tem pessoas à sua frente que estão fazendo coisas erradas. Veja que eles chegam a condenar o próprio Deus. Eles falam, Deus está vendo o quê? Deus não está nem aí para nós não, fique tranquilo. Só que o Asaf conhecia Deus. O Asaf era um homem de Deus. O Asaf era um homem espiritual. O problema de muitas pessoas é quando você deixa de ser uma pessoa espiritual. O que é uma pessoa espiritual? Não é para você espiritualizar a minha fala, não. Mas a pessoa espiritual é a pessoa que tem prazer na lei de Deus, é a pessoa que tem prazer na pregação, a pessoa que entende a revelação de Deus. Esses dias eu pregava na caravana dos 3 dias de poder, eu falava, tem gente que ouve, mas não entende. Quando você ouve e não entende, a sua vida não muda. Você até escuta a palavra, mas você não entende o que Deus está falando. Você não entende que Deus está preparando você para viver algo maravilhoso, mas você não entende. E o Asaf só enxergou isso o dia que ele abriu o entendimento. Deixa eu achar o versículo, lá no versículo 28, que é o último versículo desse capítulo, quando ele deixa tudo de lado, quando ele entra no templo, quando ele fala, puxa vida, eu deixei de orar por causa dos outros, eu deixei de vir à igreja por causa da maldade dos outros, eu deixei a alegria do meu... Porque a alegria do coração de Asaf é adorar a Deus. Se a alegria do seu coração é adorar a Deus, você nunca vai deixar nada disso atrapalhar você, nada. Se a alegria do seu coração for Jesus, porque uma coisa é tão bela, quando você vê a pessoa voltar para Jesus, você vê sorriso no rosto. A pessoa que vai à igreja e ela já não tem prazer de ouvir a palavra, ela já não tem um sorriso verdadeiro, que ela não ora mais ao Senhor, que ela está ali. Ela está de corpo presente, mas ela não tem prazer em Deus. Me perdoe, mas você está com o coração igualzinho do Asaf. Você está machucado, ferido, e se você não enxergar a necessidade de voltar a buscar a Deus, você vai sofrer. Porque diz o versículo 28, ele reconhece, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Ele tira a confiança dos homens, ele tira a confiança da soberba, ele tira a confiança da prosperidade, ele tira a confiança da arrogância e ele fala, bom para mim é buscar a Deus. O grande problema de algumas pessoas não é não ir para a igreja. O grande problema é não adorar a Deus. Se você não for espiritual, uma pessoa de oração, uma pessoa que lê bons livros, livros bons que ensinem você, não vai ficar procurando. Hoje tem muita porcaria aí, irmãos, muita porcaria que você fica procurando, lendo o que não presta. Vá a pessoas que vão ensinar você a se aproximar de Deus, que vão mostrar experiências boas de Deus com ela. Agora, se você quer crescer com o Senhor, se aproxime dele. Volte a congregar, volte a orar pelas pessoas sem olhar para ninguém, sem procurar erro em ninguém. Enquanto você estiver olhando para o seu copo, você não tem tempo para ver o erro de ninguém. Cuide dos erros que você tem cometido, para você dirimir, tirar da sua vida e ser uma bênção no nome de Jesus. Amém?